Graça e paz, queridos irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele toda a honra e toda a glória. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Bom nós estarmos aqui por mais esta oportunidade para meditarmos na palavra do Senhor. Quero ler o texto da palavra de Deus em João capítulo de número 10, quando Jesus fala da parábola do bom pastor. E queremos, nesse instante, tirar algumas lições importantes para a nossa vida. Nós que muitas das vezes andamos errantes, ouvindo outras vozes, outros chamados, direcionamentos, outros que não são os direcionamentos, os chamados do Senhor. Então é muito importante que nós nos atentemos para a palavra de Deus e para o Deus da palavra, para o nosso Supremo Pastor, Jesus Cristo. Quero ler o versículo de número 11 e 12 do capítulo de número 10 de João. João 10, 11 e 12 diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E então o lobo as arrebata e dispersa. Que Deus aplique a sua palavra bendita ao meu e ao seu coração. Amém? Meditando, queridos, neste texto, um texto assim muito extraordinário e também muito conhecido da palavra de Deus, e por diversas vezes, eu particularmente já passei por esse texto, mas me chamou muita atenção quando, mais uma vez meditando nele, principalmente aqui no versículo de número 12, quando fala sobre o mercenário. A gente sabe que o nosso Supremo Pastor é Jesus Cristo, né? É Ele que tem cuidado das nossas vidas como ovelhas. A gente sabe que ovelha, o animalzinho, né? Quando ela está num rebanho, ela tem muitas características interessantes, características que a palavra de Deus, nas suas entrelinhas, quando nos chama de ovelhas, também aponta para nós. Sobre a fragilidade que a ovelha tem, sobre a dificuldade de estar sozinha, sobre o seu amedrontamento, a sua fragilidade no sentido amplo. Uma ovelha, se ela não está junto com as outras ovelhas, ela fica desnorteada, ela fica perdida. Então, por isso que quando ela sai do meio do rebanho, né, ela fica, por assim dizer, à mercê, ela fica desnorteada e ela acaba tomando rumos que não são legais, porque enquanto ela está ali com todas as demais ovelhas, com o rebanho, o pastor conduzindo, ela, com certeza, ela se sente protegida. Mas quando ela começa a sair do meio do rebanho, de repente para uma aventura, de repente porque alguma coisa fora do rebanho ali a distraiu, então ela corre sérios riscos. E com isto, queridos, a gente observa à luz desse texto, que quando o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ver vir o lobo, então deixa as ovelhas e foge o lobo, então as arrebata e dispersa. O mercenário é aquele que quer ganhar, por assim dizer, da ovelha, quer prejudicar a ovelha. A gente sabe que nesta comparação, o mercenário é o inimigo das nossas almas.
O mercenário é aquele que quer nos ver mal. O mercenário é aquele que quer nos abater. E a gente tem observado, queridos, nestes últimos tempos que a gente tem vivido, de tempos difíceis, poderia até reiterar, tempos dificílimos. Ademais, o apóstolo Paulo fala a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, que nós que viriam tempos difíceis. E a gente já está começando a viver esses tempos. Tem muita gente que não está se dando conta da dificuldade tremenda que está pairando sobre nós dentro do contexto espiritual. O mercenário, que é o inimigo das nossas almas, que é Satanás, ele está investindo pesado para nos dispersar, para que o lobo, ou seja, Satanás, ele venha destruir as nossas vidas. O pastor, o supremo pastor, que é Jesus, ele tem insistido, ele tem estado sempre à nossa procura, ele tem sempre procurado nos trazer novamente para o rebanho. Mas tem existido muitas ovelhas rebeldes que não estão mais ouvindo a voz do pastor Jesus, lamentavelmente, e começam a questionar muita coisa quando estão, por exemplo, congregando ali. Começam a questionar muita coisa, aqui não está bom, aqui não está me agradando, e começam a viver aventuras. Vão aqui, vão acolá. Isso é um risco muito grande. Então, Jesus ele se preocupa com isto. O versículo de número 13 diz que o mercenário ele foge porque é mercenário. E não tem cuidado das ovelhas, e não tem mesmo. Olha o perigo que é, queridos, quando a gente sai da presença do Senhor, quando a gente vai buscar aventuras, buscar momentos, experiências. Tomemos cuidado com isto. É tão importante quando a gente está ali juntos com as outras ovelhas, sendo cuidadas pelo supremo pastor que é Jesus, e a gente não pode dar ouvidos àquele que não é o pastor das ovelhas. Eu acredito até que existam mercenários que tentem forjar, imitar a voz do supremo pastor para confundir. Perdão. Então, se você estiver numa situação de confusão, não é? Você pode ser persuadido a ouvir uma outra voz, a ouvir o mercenário achando que é o pastor. Eu contei há um tempo atrás na igreja uma ilustração que eu vi, eu achei extraordinária e vou aqui trazê-la novamente. Quando um viajante estava assim próximo, estava viajando e passou próximo a um lago, e ali ele parou um pouco para descansar, para beber água, e de repente ele vê um pastor vindo com o seu rebanho para que o rebanho pudesse beber água. E ali, quando ele chegou, ele bebeu água também, se assentou, e o rebanho todo em volta do lago, bebendo a aguinha para que pudessem saciar a sua sede. Passa alguns minutos, vem um segundo pastor com um outro rebanho. E olhando assim, todas as ovelhas eram parecidas, tanto as ovelhas do primeiro rebanho quanto as ovelhas do segundo. E ele já ficou pensando ali, caramba, quando estes pastores forem embora, levando as suas ovelhas, com certeza vai haver problema. Essas ovelhas estão todas misturadas. E enquanto ele pensava isto, veio um terceiro pastor e começou também a trazer o seu rebanho para ali tomar água. Aí ele falou, agora que o problema vai estar instaurado. E ele começou a observar, e quando o primeiro pastor que havia chegado, então ele toma uma reta, uns 30 metros, então ele começa
a chamar as suas ovelhas, dizendo apenas: sigam-me. E de imediato as ovelhas levantam a cabeça e começam a seguir, e eram todas as ovelhas que ele havia trazido. E as ovelhas dos outros 12 rebanhos ficaram. E ele ficou assim, abismado com aquilo. O segundo pastor, da mesma forma, passou um tempo, tomou o rumo, uns 30 metros, chamou as suas ovelhas apenas com a expressão: sigam-me. E as suas ovelhas que ele havia trazido levantaram a cabeça e começaram a seguir. E aquele último pastor que estava lá, ele foi até ele e falou: olha, deixa fazer aqui uma experiência, me preste a sua capa, o seu cajado, a sua roupa de pastor, que eu vou andar uns 30 metros e vou usar da mesma expressão. E assim ele o fez. E quando ele andou 30 metros, ele gritou bem alto: sigam-me. As ovelhas, como estavam, ficaram. Nenhuma delas levantou a cabeça para ouvi-lo e para, consequentemente, segui-lo. Não. Aí depois o pastor do terceiro rebanho falou para ele: olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Elas não ouvem a voz de um estranho. Queridos, é uma ilustração tão simples, mas mostra uma realidade tão grande mesmo. Como nós, ovelhas do Senhor, temos, por conta da confusão que a gente mesmo cria na nossa mente, no nosso coração, quantas vezes a gente acaba ouvindo a voz daquele que quer que pensemos que ele é o nosso pastor. E quando eles dizem: sigam-me, nós levantamos a cabeça e vamos. E depois, queridos, entramos numa cilada muito grande. É muito importante que nós estejamos atentos, tomarmos muito cuidado. Como temos já dito, queridos, neste período de pandemia, a gente tem usado por diversas vezes a expressão de que a pandemia ela veio mostrar realmente a que veio, e Deus permitiu tudo isto, e a gente sempre também tem tido aí este entendimento de que Deus permitiu para que nós pudéssemos de fato saber quem realmente conduz a nossa vida, saber quem realmente nós somos e a quem realmente também servimos. Porque tem muita gente vazando, tem muita ovelha ouvindo outras vozes, tem muitas ovelhas acomodadas, tem muitas ovelhas que não estão, lamentavelmente, queridos, dando ouvidos ao Supremo Pastor, mas muitos estão indiferentes, muitos estão desanimados, muitos estão querendo ou queriam uma oportunidade para se esfriarem. A gente tem falado que no início da pandemia muita coisa ia ser mudado, muito crente frio ia ser aquecido pelo fogo do Senhor, muito crente desanimado ia se animar, muita gente que estava afastado ia voltar para Jesus, muita gente que ainda não havia entregue as suas vidas para Cristo iam fazê-lo tão logo, as igrejas iam ficar abarrocadas de pessoas se rendendo aos pés de Jesus. A gente pensava assim, mas não está acontecendo isso, queridos, não está acontecendo. Porque muita gente, infelizmente, tem ouvido a voz do mercenário. Muita gente tem ouvido a voz daquele que não é pastor das ovelhas. E ele, quando coloca as ovelhas do Senhor em uma cilada, ele foge, porque ele não tem cuidado das ovelhas. Porque ele quer ver as ovelhas destruídas. Então, meus queridos, vamos nos despertar
para uma realidade tão grande, uma realidade espiritual, que parece que nós estamos anestesiados, parece que nós estamos indiferentes, parece que as coisas elas vão permanecer como antes, tranquilas, parece que nada, Deus não está mostrando nada com tudo isso que está acontecendo. Eu tenho tido muita preocupação, mas é muito importante. E eu quero voltar aqui ao texto e ao versículo 14, quando diz, Jesus falando, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, das minhas ovelhas eu também sou conhecido. O Senhor conhece você, meu amado, se você é ovelha dele. Agora, se você não é ovelha do Senhor, você também não será conhecido ou reconhecido pelo Senhor. Mas Deus quer fazer uma obra na sua vida, nós não temos dúvida disso. Isto não é uma palavra clichê. Isso é uma palavra de verdade, é uma palavra autêntica. Deus quer fazer uma obra na sua vida para que você realmente se desperte. Seja uma pessoa dinâmica, seja uma pessoa que esteja plena dentro desse contexto do rebanho do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Então tomemos cuidado, cuidemos da nossa própria vida, da nossa fé. Quantos estão apostatando da fé? Quantos estão deixando de crer na realidade de Deus? Estão vivendo uma vida tão indiferente. Então, meu amado, se preocupe com isto. Em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida. Santo Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome. Quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra que o Senhor nos dá nesta oportunidade. E quero, ó Deus, te rogar que esta oração, que o teu poder, que a ação do Senhor possa estar nesse instante, indo ao encontro do meu amado irmão, indo ao encontro desta ovelha querida que está ouvindo, compartilhando esta mensagem que está indo ao seu coração. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te rogo que o Senhor possa estar atuando, libertando, despertando, mexendo, tratando, quebrantando a cada um dos meus queridos. Ó Deus, em nome de Jesus, faça isto para a honra e glória do nome do Senhor, pois eu te rogo, agradecido. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe grandemente e que você possa guardar esta palavra no seu coração e praticá-la. Amém? Então, ouça a voz do Supremo Pastor, que é Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem todos na paz. Como sempre digo, a minha Igreja Batista, a Igreja Batista de Sacramento, que Deus abençoe a vida de cada um dos meus queridos irmãos. Fiquem todos na paz.